Vamos para esse caso Daniel Alves, aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Afinal, a Justiça da Espanha concedeu liberdade provisória sob fiança de 1 milhão de euros ao jogador. Ele foi condenado, vale a pena a gente lembrar que tem uma condenação aí por estupro lá em Barcelona, né? Para isso, o ex-jogador da seleção brasileira vai precisar pagar 1 milhão de euros, ou cerca de 5 milhões de reais. Eu vou começar com você, Débora. Quando você recebeu essa notícia pela manhã, qual foi a sua sensação depois de tecer vários elogios à Justiça Europeia, ou melhor, da Espanha? Uma curiosidade que eu tenho e que eu acho que outras pessoas devem ter é em relação o pagamento dessas multas altíssimas, né, os valores, para onde vai, é destinado a quê? Interessa a quem? Né? Esse é para o cofre público, o outro é para a menina, né? E como é distribuída essa questão de valores, porque a sensação que fica pra gente é que tem alguém lucrando muito, né? Condena e aí depois vem um valor alto em recebimento de multas. Então, assim, é muito complicado. E a gente sempre fala daqui, né, do país da gente, que é do jeito que é e não é segredo pra ninguém. E de fato choca ver, e de fato várias pessoas elogiaram a celeridade desse processo lá e ninguém esperava esse desfecho, né? Aqui o nosso caso é que para chegar à condenação, né, é um Deus nos acuda, né? Seu filho nasce, cresce, é pré-adolescente, adolescente, chega aos 70, 80 anos e nada se resolve. A diferença aqui é essa, lá teve a condenação, aqui a gente não condena, né, professor? Correto, Nerisvaldo, lamentável a gente ainda ter uma concepção de justiça tão fragilizada como essa da Espanha, que reflete em vários outros países, inclusive aqui no Brasil, e fica claro essa luta de classe que vivemos na nossa sociedade e na sociedade como um todo, não só na sociedade brasileira, onde quem tem dinheiro fala mais alto. Por isso que eu costumo evitar muito a narrativa de que é preso hoje e solto amanhã. Sabemos muito bem que quem tem dinheiro é quem determina as regras da nossa sociedade. Infelizmente não deveria ser assim, até porque o que representa a justiça é uma mulher com os seios de fora e os olhos vendados, no sentido que ela não deve julgar favorável tendenciosamente a nenhum lado. Deve haver a imparcialidade, coisa que não existe necessariamente no sistema que diz respeito à concepção de justiça de fato. Tá aí, ele vai ter o direito à liberdade provisória. A justiça pediu que os passaportes dele também sejam segurados, até para que evite fugir, assim como o jogador Robinho fez, que é importante lembrar que é uma outra pauta. E hoje à tarde está aí resultado também que é importante. Está no TJ, né, para ser decidido se ele pode cumprir a pena no Brasil ou não, já que o mesmo foi condenado na Itália, e agora é aguardar o desfecho. Eu não sei se necessariamente já houve uma manifestação pública da defesa do jogador, se vai aceitar realmente aí essa liberdade provisória. Tudo indica que sim, até porque ele já havia recorrido a esse dispositivo jurídico que existe na legislação, não só na legislação espanhola. Quem está recorrendo é a defesa da menina. Isso, quem pode recorrer agora, né, também é a defesa de acusação nesse sentido. Mas é aguardar o desfecho, mas é lamentável a gente imaginar que essa história vai terminar dessa forma, ainda que o mesmo tenha sido condenado. Mas volto a repetir, é importante dizer que a pena dele já havia sido reduzida, principalmente com a ajuda que o jogador Neymar deu, ou seja, passando pano diante de algo lamentável, abominável, que é qualquer tipo de crime de violência sexual, como o que aconteceu na Espanha e na Itália com o jogador Robinho, dentre vários outros crimes de violência sexual que aconteceram e acontecem, sobretudo nesse meio esportivo, e muitas vezes é silenciado. E além disso, professor, ele vai ter que comparecer no tribunal semanalmente, precisa de manter a distância de pelo menos a 1 quilômetro da vítima, não pode ser, ou se comunicar com a vítima. A condenação dele foi essa. Exatamente. Né? Manter uma distância de 1 quilômetro da vítima. E ainda não pode falar com a vítima, e segundo as informações também, isso aí tá inclusive no site Isto É, ele recorreu mais uma vez e teve a ajuda aí do pai de Neymar para pagar essa quantia, para ter essa liberdade provisória, que até então a defesa corre para tentar prorrogar essa liberdade. Casos no Brasil, né? Temos casos no Brasil de pessoas condenadas em primeira instância, em segunda instância, condenadas, em primeira e em segunda instância por estupro de vulnerável. Imagine o senhor que está em casa. Eu estava acompanhando hoje um material, um grupo de advogados conversando e trazendo alguns dados, e aí quando a gente fica estarrecido, né, com esse tipo de fato, e aí nos vem o que nos choca mais ainda, que é estupro em crianças, tá? Quando é nessa questão de estupro de vulnerável, a gente está falando em crianças. E tá solto. Primeira, segunda, aí vai para terceira, para quarta, para quinta,
e vida que segue. É aquilo que eu comentei lá na abertura do programa, né? Pessoas que são condenadas na primeira, na segunda instância, a primeira instância diz, não, aconteceu o fato, está condenado. Segunda também vem e diz, aconteceu o caso, foi condenado. Só que quando você tem ótimos advogados, é aí onde vem a questão da grana, né? Que aí já vai para o escritório de advocacia, não vai para o governo. É o caso da Espanha, né? Por isso que a gente está vendo aí hoje, antigamente, né, os prefeitos tinham ali o filho, um comerciante de preferência. É assim em todo o Brasil hoje, tá? Antigamente os prefeitos tinham um comerciante de preferência. Hoje os prefeitos eles têm seus advogados de preferência, porque mudou o esquema, né? Então funciona dessa forma. Recorre pelo STJ, recorre pelo STF, né? Processo demora 1, 10, 12 anos e fica livre. Daqui a condenação chegar, se chegar, meu amigo, imagina a família, imagina a criança, nesse caso que eu estou falando de estupro de vulnerável, que acontece muito, basta você ter bala na agulha. A gente traz esse exemplo aí do Daniel Alves lá da Espanha, mas a gente tem vários exemplos vivenciados aqui por crianças, né? Crianças e pessoas que são condenadas e você não tem o resultado esperado, né? Como fazer para o sistema garantir o nosso direito, professor e Débora? Que acho que essa pergunta que fica aí, né, girando, porque você fala, não tem justiça, tem lei, não tem lei, o país tem lei, cara. E a lei que tem aqui no nosso país, ela é elogiada. Correto. Só que se utiliza, se aproveita da lei para das brechas, de todo o aparato jurídico que existe, mas como fazer para a vítima ter os seus direitos, né? Porque hoje quem tem o direito é quem está do outro lado. Perfeito, Nerisvaldo, sua reflexão é isso, é uma interrogação que a gente fica muito sentido, ainda que exista os órgãos competentes para estarem recorrendo, exemplo do Ministério Público, que recorreu nesse caso do Daniel Alves, mas sabemos que o recorrer do Ministério Público muitas vezes não dá em nada, infelizmente alguns juízes não consideram aí os recursos que é apresentado pelo Ministério Público, e é lamentável. Eu penso mesmo que é reeducar a nossa sociedade, é investir cada vez mais na educação, para que a gente tenha uma sociedade mais consciente, uma sociedade que evite cada vez mais esse contato com o crime, com atos ilícitos na nossa sociedade. Tudo isso passa por uma questão educacional também. A formação do indivíduo é essencial na nossa sociedade e, sobretudo, tentando desconstruir cada vez mais essa cultura machista, a qual ainda provoca muitos crimes de violência sexual, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Bom, o investimento na educação é de suma importância, né? Agora, a gente não tem como achar que vai resolver tudo só com investimento em educação. Porque sempre vai existir aqueles que vão infringir a lei. Você está respondendo aquela minha indagação, né? De como e para esses, os direitos da vítima. E para esses, o rigor da lei. Não tem outro jeito. Muito bem.